Olá, pessoal. Meu nome é Denise e, juntamente com a professora Esoli, somos professoras do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais de Volta Redonda e viemos compartilhar com vocês nossa experiência na organização de capacitação de docentes de engenharia em metodologias ativas. O principal motivador para a realização dessas palestras é o perfil do professor universitário de engenharia, que não tem uma formação em educação e muitas vezes resiste a participar de programas de formação em educação. Adicionalmente, devemos considerar também as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, que recomendam o uso de metodologias ativas no ensino superior. Assim, o propósito desse relato é compartilhar as nossas percepções na capacitação dos docentes de engenharia em metodologias ativas. O primeiro passo aí para desenvolver essas palestras foi selecionar eventos educacionais voltados para o ensino em engenharia. Posteriormente, foram preparadas 2 oficinas, Innovation Compass e a criação e avaliação de métodos de aprendizado, que foram ministradas na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. As 2 oficinas foram realizadas utilizando metodologias ativas e tendo como princípio a reflexão acerca do ensino e aprendizagem. Por último, foi pedido para os participantes um feedback sobre as palestras realizadas. Após pesquisa, foram escolhidos 3 eventos principais. O primeiro foi o Congresso Internacional PAIALI, foi realizado em São Paulo. O segundo foi o Simpósio Brasileiro de Aprendizagem Ativa na Educação e Engenharia. E o terceiro, o COBENGE. As metodologias ativas foram empregadas na oficina, com, inicialmente, um breve momento de instrução, a realização de trabalho em equipe e, por último, a entrega de um trabalho que deveria responder às seguintes questões. Para a primeira palestra, como tornar nosso curso uma referência no país? E para a segunda palestra, a pergunta é: como adequar a ementa aos objetivos de aprendizado? A partir dessa experiência, podemos constatar que existe uma baixa participação de docentes de engenharia em cursos de capacitação de educação. Apesar disso, o número de participantes aumentou de uma ação para outra, indicando uma boa aceitação da primeira palestra. Foi surpreendente como os participantes se engajaram utilizando metodologias ativas e uma proposta reflexiva. Conclui-se que realmente existe uma resistência justificada pela ausência de incentivos, uma parcela dos docentes está interessada e vê a importância da capacitação em ensino-aprendizagem e existe espaço para futuros eventos similares. Obrigada aí pela atenção. Olá, este trabalho é um relato de experiência realizada no ensino superior e tem como título o uso de mapa mental como ferramenta de ensino-aprendizagem sobre o potencial de intoxicação de novas substâncias psicoativas e de Instagram para divulgação para a sociedade. Foi realizado por mim e pelo monitor Guilherme na Faculdade de Farmácia da UF. As novas drogas psicoativas formam um conjunto diversificado de compostos, incluindo representantes como as catinonas e os canabinoides sintéticos. No cenário atual, o surgimento dessas substâncias constitui um dos desafios mais prementes para especialistas em toxicologia em diversas áreas, sendo os profissionais aptos a atuar como toxicologistas os farmacêuticos. E, portanto, este tema é abordado no curso de graduação em toxicologia na disciplina de toxicologia geral. Aqui foi proposta uma estratégia para estimular a busca coletiva pelo conhecimento, com a criação em grupo de mapas mentais, promovendo uma abordagem sistêmica e criativa. Posteriormente, os alunos participaram também de outra atividade autoral, com iniciativa extensionista, compartilhando essas informações científicas para a comunidade. Os alunos criaram mapas mentais sobre canabinoides sintéticos, drogas sintéticas clássicas, feniltilaminas ou catinonas sintéticas. Foram definidos os tópicos básicos que deveriam ser abordados em cada mapa mental, como efeitos tóxicos, alguma curiosidade, uma atualidade e casos de intoxicação. Em sala de aula, cada grupo teve até 20 minutos para apresentar seu mapa mental, usando recursos visuais. Após as apresentações, os alunos receberam planilhas para avaliar criticamente em grupo os trabalhos apresentados, incluindo o mapa mental que desenvolveram. Eles precisavam justificar as notas em critérios pré-estipulados.
Além disso, os mesmos grupos de alunos criaram postagens destinadas ao Instagram da disciplina, oferecendo informações acessíveis e objetivas sobre cada droga. Todos os trabalhos foram muito criativos, minuciosamente avaliados e as notas dos estudantes foram semelhantes aos da professora e do monitor. Quanto às postagens no Instagram, o grupo com mais curtidas recebeu meio ponto extra em uma das notas, e esta competição gerou incentivo à interação e disseminação do conhecimento fora do ambiente acadêmico. O engajamento foi notável, com mais de 500 curtidas na maioria das postagens. Assim, esta atividade permitiu que os alunos se tornassem autores de seu material de estudo, o que impulsionou o desenvolvimento de habilidades criativas, trabalho em grupo, organização de ideias e síntese de conteúdo. E, ao compartilhar essas informações científicas no Instagram, os estudantes integraram uma iniciativa extensionista ao seu processo de ensino-aprendizagem, destacando o compromisso social da universidade. Essas atividades foram criadas sob motivação das oficinas oferecidas pelo PROIAC da UF. Muito obrigada. É com muito prazer que aqui, enquanto relatora, a professora doutora Ana Karine Brum, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da UF, Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração, apresenta o trabalho Design Thinking na Educação Sexual e Promoção de Saúde com os jovens através de atividades lúdicas. E participando dessa 8ª Mostra de Inovação no Ensino Superior, apresentamos um trabalho que foi construído em colaboração com os alunos da disciplina de Educação no Campo da Saúde, juntamente com a professora Amanda Hipólito. Apresentamos aqui um trabalho que surge com a introdução à motivação e os objetivos de uma disciplina de Educação no Campo da Saúde, onde coordenei no primeiro semestre de 2023 e tínhamos como proposta atividades teóricas e práticas. E na prática eles desenvolviam, os alunos dessa disciplina, projetos de ensino. E aqui a gente começa a mostrar todo o trabalho desse grupo, que teve uma proposição a um público jovem que gostaria de desenvolver uma educação na saúde através da promoção da saúde sexual, da educação sexual. E foi desenvolvido através de todo o processo do Design Thinking, que é colaborativo, criativo, inovador e que na verdade trabalham com a criatividade e com a inovação. Todas as 5 etapas do Design Thinking foram desenvolvidas em sala de aula. Nessa foto aí, estou lá atrás, né, acompanhando e fazendo a tutoria dos alunos. Eles vêm desenvolvendo um projeto chamado Oi Prazer, cuja metodologia foi toda do Design Thinking, passando pelas 5 etapas, né, da empatia, da definição do problema, da ideação, da prototipagem e do teste. Eles aqui nessas fotos mostram todo o desenvolvimento em sala de aula e mostramos também toda a sua construção nesses seus resultados. Os alunos quiseram desenvolver para um público-alvo a partir de um histórico de um dos alunos, mostrando exatamente a complexidade desse problema da educação sexual e que fosse de forma mais atrativa, que fosse com uma linguagem acessível e mais interativa. E com isso, o protótipo que foram desenvolvidos, está aqui, ó, foram desenvolvidos jogos, inspirado a um jogo ainda antigo de tabuleiro, e também um e-book. E aqui eu mostro para vocês todo o processo de criação dos rascunhos, o protótipo em papel ainda, feito e baseado nesse jogo, e que funcionou e foi testado em sala de aula. Aqui eu mostro para vocês já o e-book, se fosse você, que é um material educativo desenvolvido como forma complementar ao jogo interativo voltado para esse público jovem de 13 a 18 anos. E eles participaram demonstraram em sala de aula e foi testado com feedback dos próprios alunos. Aqui também estão as fotos e eu agradeço aqui a apresentação junto com vocês. Para finalizar, a gente agradece a oportunidade. Olá a todas e todos, eu sou o professor Bruno Chapadeiro Ribeiro, sou professor do Departamento de Psicologia de Volta Redonda e eu estou hoje para apresentar esse trabalho que é fruto de reflexões advindas da Semana de Capacitação Docente promovida pela PROIAC para professores em estágio probatório, nesse ano de 2023, de algumas reflexões e aprendizados que eu tive por lá, e apresento a vocês o trabalho intitulado Metodologias Ativas, Monitoria
e curricularização da extensão, o uso do método Fishball e de recursos audiovisuais no ensino da disciplina Psicologia e História Social do Trabalho. Essa disciplina ela é ofertada para o segundo período do curso de Psicologia. Ela tem uma carga horária extensa de 60 horas semestrais, então nós dividimos ela em 4 horas semanais de aula, mais a carga extensionista agora necessária, né? Essa turma, então, é a primeira do nosso curso que tem essa carga extensionista, nós incorporamos isso na disciplina. E a ementa dela discute um pouco os conceitos e concepções de trabalho em diferentes momentos históricos, né, da humanidade, o trabalho contemporâneo, então como que o trabalho está hoje, qual o futuro desse trabalho e as práticas do psicólogo do trabalho. Para tal, então, nós nos utilizamos de metodologias ativas na aula, né, com o apoio da nossa monitora, que é também coautora nesse trabalho, a aluna Caroline Coura, para bolar uma forma da gente poder passar esse tempo junto com os alunos, essas 4 horas semanais, de uma forma que fosse mais agradável e que priorizasse a absorção de conhecimento, tá? Então, como é que funciona no dia a dia da aula? Nós aprendemos nas oficinas do PROIAC, que principalmente em cursos de humanas, em que há uma carga de leitura muito grande, se a gente passa muitas leituras para os alunos, eles não têm tempo, né? A conta não fecha em relação às leituras em sala de aula. Então, a gente incorpora a leitura em sala de aula dos textos selecionados para cada grupo, né? Então, tem um grupo que vai conduzir a discussão naquele dia, né? Que vai ficar responsável. Então, esse grupo vai ter um texto mais denso, e todos os outros grupos, né? Então, a gente divide mais ou menos em 6 grupos. Então, os outros 5 grupos recebem também um texto que dialoga com o tema da aula, né? Então, eles, a cada aula, recebem um texto diferente que dialoga com o tema da aula, né? E eles vão produzir um portfólio para ser entregue ao final da disciplina, que também conta como avaliação, tá? Eles têm, então, 1 hora, eles têm a primeira 1 hora da disciplina para realizar essa leitura, produzir os seus fichamentos e etc., né? Nas próximas 2 horas, nós temos o desenvolvimento da metodologia, que esse grupo responsável pela condução do tema da aula, né, para conduzir o debate com a turma, senta numa roda central, né, no método Fishball, também aprendido nas oficinas do PROIAC, e eles debatem, né, os seus temas, debatem o tema da aula, buscando também considerar, obviamente, né, a sala, o professor, né, a monitora, que estamos ali como mediadores, ou seja, eles precisam incentivar esse debate com a sala, mas eles expõem para eles mesmos. E sempre há uma cadeira vazia em que cada um dos grupos, que são os grupos que ficam de forma tangente, eles se sentem confortáveis e provocados a sentar e ocupar essa cadeira vazia para dialogar com o grupo principal, né, à luz das suas do que traz os seus textos também, tá? Depois nós temos, por último, o fechamento, né, na última 1 hora, o fechamento da aula, onde aí eu e a monitora, nós entramos para justamente enfatizar os conceitos principais e pontuar aquilo que talvez tenha faltado na discussão, né, a gente poder fechar os conteúdos daquela aula, tá? Bom, então, os resultados, né, dessa disciplina é que a gente tem uma avaliação tanto individual quanto coletiva. Então, na avaliação individual, o que nós estamos observando e avaliando, né? A participação individual no grupo durante esse seminário, ou seja, qual é o desenvolvimento do aluno individualmente ali no centro da roda, como é que ele articula, né, se há clareza da temática, se ele faz essa provocação com a sala, né? Também qual é a iniciativa de contribuição na roda, né, dos demais grupos, ou seja, aquele aluno que senta na cadeira vazia, como se dá essa contribuição dele, a gente também avalia, e claro, também uma presença e participação ativa na aula, né, assim, sem atraso, sem escapes recorrentes para celulares, sem muitas saídas, sem conversas paralelas, então a gente tenta avaliar também um pouco do todo, né, essa implicação desse aluno, dessa aluna, no decorrer da aula. E uma avaliação coletiva que se dá sobre o seminário como um todo, né, se o seminário cumpre os objetivos da aula, né, de exposição e de debate daqueles temas,
Em paralelo, né, como parte da curricularização da extensão, da carga extensionista da disciplina, nós pedimos para que cada grupo desses, pautados por suas temáticas, né, pela temática que fica responsável pela condução do debate, produzissem também um mini documentário sobre a história social do trabalho na cidade e região de Volta Redonda, né, para ser apresentado ao final da disciplina como uma amostra de documentários, ou seja, tem esse caráter extensionista de ir para além dos muros da instituição e colocar o que eles estão vendo na disciplina em prática, né, filmando, produzindo esses mini documentários na cidade como uma forma de organicidade também com a cidade e a região. E, como eu disse, a produção de um portfólio produzido, né, por cada grupo ao final de cada aula. Enfim, o que nós temos concluído, né, e a gente tem a oportunidade lá no começo da disciplina poder debater com os alunos, tanto nós não discutimos a ementa porque ela está no projeto pedagógico do curso, mas nós discutimos os conteúdos que vão ser trabalhados, discutimos o cronograma, discutimos a avaliação, onde os alunos têm a possibilidade de dar pitaco em relação a tudo isso, né? Então, o que eu apresento para vocês é uma síntese dos combinados que a turma estabelece, né, junto com o professor e com a monitora, de como vai se dar essa disciplina. E ao final nós fazemos a mesma coisa, nós fazemos uma aula inteira para vistas avaliativas e também para que os alunos possam fazer uma avaliação do todo da disciplina, né, se funcionou o método, quais aprendizados foram substanciais e ficaram, né, ou seja, a gente possibilita uma forma de ensino mais dialógica e participativa, né, a gente participa, a gente trabalha com a metodologia freiriana, né, rompe com o formato tradicional de seminários expositivos, em que eles vão lá na frente da sala, fazem um jogral, dividem o texto, não tem uma leitura do texto como um todo, né, que comumente tolhem a criatividade e fazem uma coisa extremamente formal. E é a possibilidade de um feedback positivo dos alunos também quanto à acessibilidade, a dinâmica da aula e abertura para o diálogo, né. Tivemos toda essa preocupação também da inclusão dos alunos que tenham, né, alguma condição necessária para realizar a disciplina, para estarem na disciplina, produzirem avaliações e etc. Ok? Bom, então, é isso. Foi uma experiência muito interessante. Gostaria de agradecer a PROIAC por todas as ideias que proporcionaram que a gente realizasse a disciplina dessa forma, e eu agradeço.